O ministro Alexandre de Moraes do STF apresentou ao Ministério da Justiça o presídio onde a parlamentar pode ficar se for extraditada da Itália. Vamos agora justamente lá para Brasília conversar com o Igor Damasceno. Então, as condições já estão estabelecidas, se ela for deportada, é isso que quer justamente o ministro Alexandre de Moraes, então ela deve já ter aí um local para seguir em Brasília. Igor, seja bem-vindo, boa tarde a você. Muito obrigado, Marcelo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no nosso Fest. Pois é, assim que o processo de extradição for concluído, a deputada cassada Carla Zambelli deverá cumprir a pena de 10 anos de prisão imediatamente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já indicou um possível presídio onde Carla Zambelli pode cumprir essa pena. A indicação foi feita ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo Moraes, Carla Zambelli poderá cumprir a pena no presídio feminino do Distrito Federal, que aqui em Brasília é mais conhecido como Colmeia. O ministro enviou fotos da unidade onde Carla Zambelli poderá ficar presa. Esse presídio fica na região administrativa do Gama, a cerca de 30 quilômetros do Congresso Nacional, onde Carla Zambelli atuou como parlamentar por muitos anos. A deputada foi condenada a 10 anos de prisão por pagar o hacker Walter Delgatti Neto para invadir o Conselho Nacional de Justiça. Isso aconteceu logo após as eleições de 2022. No entendimento da primeira turma do STF, Zambelli fez isso para tentar provar que o sistema eletrônico do Poder Judiciário é falho e que, se ele é falho, não tem domínio, não tem como proteger as urnas eletrônicas. O STF entendeu, então, que Carla Zambelli tentou tumultuar o processo eleitoral, causar uma animosidade entre os eleitores para cancelar as eleições que deram vitória a Lula. Isso numa tentativa de proteger o mandato do então presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso consta no depoimento que foi dado pelo hacker Walter Delgatti, também condenado, já inclusive cumpre a pena em Araraquara, no estado de São Paulo. Agora, o Ministério da Justiça quer saber se esse presídio ele tem condições de receber a parlamentar cassada, se ela vai ter a integridade física mantida ou se sofrerá algum risco de agressão. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal disse que a Colmeia é um presídio que vai na contramão dos demais, porque ele tem algo em torno de 700 detentas, ou seja, ainda tem unidades vagas disponíveis, pode então receber novas detentas, porque é o único presídio daqui de Brasília que não está lotado, tem mais de 300 vagas disponíveis atualmente. Se a gente for comparar com a Papuda, que é a penitenciária federal daqui de Brasília, a Papuda tem um déficit de mais de 6.000 celas disponíveis, ou seja, a Colmeia está apta para receber Carla Zambelli. A deputada cassada continua na Itália, na penitenciária de Rebibbia. Por lá, o presídio é conhecido por ser superlotado e ter histórico de rebeliões. Ela deve continuar presa nessa penitenciária italiana até que a Justiça da Itália determine a extradição para que a parlamentar cumpra a pena aqui no Brasil. Lembrando que ontem a primeira turma do STF referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de cassar imediatamente o mandato de Carla Zambelli, contrariando a Câmara dos Deputados. O entendimento dos ministros é que, como Carla Zambelli já está condenada por um crime, então a competência de cassar o mandato não é da Câmara, e sim do STF. E assim foi feito. Voltamos ao estúdio. Igor Damasceno ao vivo, e ele ressaltou isso aí, trouxe, né, que as condições lá na Itália, a princípio parece que é muito melhor que no Brasil, mas as condições também são muito precárias, superlotação e risco também